Vamos para a primeira informação, então. Vamos atualizar aí sobre esse decreto, né? O governador anuncia a atualização em decreto de calamidade que passa a valer a partir da meia-noite de hoje. Na atualização do pacote de ações para o enfrentamento da Covid-19, alguns setores do comércio, como óticas, lavanderias e lojas de produtos agropecuários, agora também são considerados como serviços essenciais e passam para a fase 1 do decreto, que tem validade por 14 dias. Uma atualização também é prevista para os setores da fase 2. Para as atividades da fase 2, foram apresentadas sugestões de que elas pudessem operar mediante regras que permitam reduzir o risco de contágio, o risco sanitário. Especialmente na modalidade de drive-thru ou entrega na porta, em que o cliente não precisa entrar no estabelecimento, ele faz a sua compra antecipadamente e vai ao local só para buscar o produto, né? Ou seja, mesmo que a empresa não esteja listada na fase 1 de abertura prevista pelo decreto, ela pode funcionar desde que atendendo aos clientes por delivery ou drive-thru. Ao ser questionado se o decreto do governo federal funcionaria aqui no estado, o governador Marcos Rocha respondeu que todas as ações adotadas dependem de sabedoria. Se o atendimento for isolado, uma pessoa, e houver todo o cuidado de limpeza, né, e higiene, né, não tem problema. Segundo Basílio Leandro, secretário-geral do município, um decreto municipal também deve ser emitido nos próximos dias, fortalecendo as ações do governo. Nós teremos, além do decreto do estado, um decreto também do município. Então a nossa equipe já está de prontidão para elaborar também um decreto que vai exatamente no mesmo sentido. Hoje, por uma regulamentação da prefeitura, os serviços não essenciais, ambulantes, como venda de óculos, enfim, aquilo que não é alimento, também está proibido. Segundo o governador, esse novo decreto é um trabalho integrado do governo com o setor produtivo, que fizeram várias reuniões até chegarem a essa nova decisão. Os empresários acreditam que essa atualização no decreto vem como uma vitória para o setor. Eu gostaria realmente que todos estivesse aberto. Eu gostaria, por exemplo, eu digo aqui porque a minha empresa também está no mesmo caminho, ou seja, vai abrir no sistema drive-thru. Tá? Então, o que nós gostaríamos exatamente que tivesse de maneira normal, mas nós estamos num momento, numa pandemia é essa que nós temos que enfrentar com responsabilidade. Muito importante pelo fato de ele ter chamado o setor produtivo para colaborar nesse novo decreto, porque nós viemos para somar tanto para a saúde da população como para a saúde dos empresários, com medidas de higiene necessárias para as empresas abrir, ou de forma mínima que as empresas possam funcionar, manter o negócio funcionando sem trazer risco para a população. O governador também falou sobre a arrecadação e finanças do estado nesse período de pandemia. Houve perda do estado de Rondônia? Houve perda? Sim, houve perda. Então, nós não gostaríamos de estar fazendo nada, de parar nenhuma atividade econômica, não. Mas a gente está pesando também a atividade econômica e a vida de qualquer que seja. Nós tínhamos previsto aí 25% mais ou menos de perdas, né? Em abril. Sim, lá em abril, 25%. E mesmo assim, como nós mantivemos o máximo, né, que podíamos, então a gente teve uma queda menor do que isso, né? Mesmo assim, a gente está prevendo que haverá queda. Olha, a queda, como disse o governador Marcos Rocha, que imaginava-se lá atrás, a questão de 30 a 40 dias atrás, de que poderia chegar a 25%, a informação que se tem é que não chega a 6, 7%. Até porque grande parte do que arrecada o Estado em ICMS vem dos combustíveis e da energia. Então, esses setores pouco foram afetados. E
o grande problema dos pequenos não é o problema da arrecadação do Estado, até porque o dinheiro a gente arruma rápido, se for o caso. O governo federal está lá, com as torneiras abertas, quebrando, mas repassando o dinheiro para os estados e municípios. O problema são os empregos. Essas empresas pequenas, por exemplo, do setor de alimentação, talvez representem muito pouco no ICMS, na arrecadação do Estado. Só que na geração de empregos é algo extraordinário. E um exército de gente na rua, como está hoje, isso causa um problema muito sério para o Estado, quem sabe maior ainda do que alguma queda na arrecadação. Então, é por isso que havia toda essa preocupação dos setores produtivos de poderem participar da concepção de alguma coisa que pudesse ser feita no sentido de se aproximar de um fechamento mais racional e mais ideal. Nós aqui, e eu particularmente, aqui na SIC TV, vinha falando já há algumas semanas a necessidade de termos o grande líder à frente de tudo isso, da necessidade de prefeitos e governador conversarem mais, coisa que também não vinha acontecendo, e da necessidade, isso aqui de uma semana para cá, do setor produtivo ser ouvido também pelo Estado, pelo governo, pelo governador. E tudo isso vem acontecendo nos últimos dias. E a gente se sente até, de certa forma, com a missão cumprida, porque tudo isso que vocês estão vendo aí e que vai acontecer a partir da meia-noite de hoje, tem o dedo do setor produtivo do Estado, que reuniu-se ontem pela manhã em teleconferência com o governador, uma reunião primeiro com seus secretários. Aliás, é bom que se diga, deve-se muito a essa aproximação também ao presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes, que ouviu os empresários primeiro numa reunião anterior, sensibilizado com o que ouviu dos empresários, ele manteve contato imediato com o governo do Estado e conseguiu fazer a ponte para marcar uma reunião. Então, é bom que se diga, se faça justiça, o presidente da Assembleia teve um papel preponderante nisso. E o governador, que a princípio talvez nem fosse participar da reunião, no final dessa reunião ele entrou e, olha, com o seu jeitão, ele é muito hábil, é muito jeitoso, não tem aquela característica do político habitual, aquele político tradicional, e ele vai falando e vai conquistando e vai ganhando, e a certa altura ele convidou todo mundo para participar da reunião que seria a reunião definitiva. Claro que o convite foi para que alguns representantes lá fossem. Eu até anotei, participaram da reunião do grupo Pensar Rondônia, o Francisco Holanda, o Júlio Gasparello, o Valdir Vargas, o Guto Pelúcio e o Dr. Roquilmer Rocha. Então, lá eles deram suas opiniões, conseguiram alguns avanços importantes, mudaram algumas situações. E quando a coisa é feita com várias mãos, a gente começa a perceber que a coisa começa também a ganhar ares democráticos. E quando mais gente é ouvida, a chance de errar é muito menor. Então, certamente, se está agora buscando um caminho em que se está ouvindo a sociedade, se está ouvindo aqueles que são os maiores interessados em manter os empregos, porque não é só, o Estado não... Mesmo que alguém dissesse, o Estado não teve queda na arrecadação. E daí? E os empregos? Quantos morreram? Quantos CNPJs foram sucumbidos? É grave, é muito grave, muito mais grave do que se perder 5%, 10% da arrecadação, muito mais grave. Porque esses empregos que está se perdendo hoje, isso para se recuperar novamente, é 1 ano, é 2 anos, às vezes é muito mais. Olha os 13, 12, 13, 14 milhões de empregos que se perdeu nos governos de esquerda há anos atrás, até hoje. Não se recuperou. O presidente Bolsonaro conseguiu recuperar 1 milhão de empregos no primeiro ano.
Ou seja, se é 1 milhão de empregos por ano, seriam 12 anos para recuperar 12 milhões de empregos. Hoje, o Brasil, segundo alguns especialistas, já tem em torno de 20 a 25 milhões de desempregados. E não estamos falando ainda desses que estão na informalidade, que são os vendedores informais, que trabalham sem carteira assinada. Esses também, aí vai para 40 milhões. A situação é muito difícil e é por isso que nós temos que sangrar, que estancar a sangria do desemprego. E parece que aqui em Rondônia nós começamos a acertar o passo.